Bom, então, né, pessoal, quer dizer, então, como é que a gente pode, na prática, né, fazer o treinamento, então, das RBMs, tá? Então, basicamente, como eu comentei com vocês, né, então, a gente tem uma equação inicial, tá? Que ela é muito similar aqui, similar à equação do gradiente descendente, que é essa equação número 8, tudo bem? E, basicamente, a gente vai acrescentar alguns termos nessa equação, tá? Na equação 8 vai virar aqui essa equação 15, 16 e 17, que é basicamente para a gente acelerar o processo de convergência, tá? Então, o que a gente tem aqui agora? A primeira parte, então, é essa que eu havia mostrado para vocês, né? Aqui nós tínhamos a parte positiva, o gradiente negativo. Depois a gente viu aqui como é que a gente calcula essas duas partes, tudo bem? Aqui é o nosso learning rate, né? A taxa de aprendizado. Tá? E agora a gente vai adicionar mais dois termos, tá? Que é o decaimento de peso, que é dado pelo lambda, tá? E o momento. Em inglês, né? O pessoal acaba chamando de momentum, tá? A gente vai ver com detalhes ali um pouquinho mais isso aí depois, tá? E no caso do biases, tanto do A quanto do B, a gente acaba adicionando o momento, tá? Então, na prática, são maneiras aí de a gente, de certa forma, regularizar, tá? Essa equação no sentido de acelerar o processo de convergência e controlar também o andamento do meu gradiente, tá? Então, na prática, o que seria? Ó, esse delta, pessoal, delta, tá? WT-1, na verdade, vai ser todo, olha aqui, W delta T, tá? Vai ser todo esse termo, tudo bem? Ele vai ser plugado novamente na próxima equação, tá? Quando eu for estimar o meu delta T. Então, basicamente, deixa eu apagar aqui. Então, basicamente, o que nós temos, tá? Que a próxima equação de atualização vai utilizar, então, esse termo, é o que a gente já tinha passado, né? Tá? Depois, ele vai tomar o lambda, tá? Que é o decaimento de peso também, que é o peso atual, mesmo ΔT, esse mesmo ΔT que está aqui, tá? E depois, nós vamos tomar todo esse valor que foi calculado na iteração anterior e a gente vai plugar ele aqui. Tudo bem? Então, existem versões que utilizam, tá? Se você quiser, por exemplo, simplesmente descartar algum desses termos, é só simplesmente setar, né? As variáveis para zero, por exemplo, mas você pode brincar um pouquinho com esses valores, tá? Usualmente eles têm a sua importância, tá? Mas também não existe uma fórmula fechada para a gente poder calcular esses valores. É tudo mesmo questão de fazer testes e tentar estimar isso empiricamente. Tudo bem? Então, basicamente, são essas equações de novo, né? A ideia do treinamento da RBM é aprender, então, um conjunto de pesos de tal forma que eu consiga obter... Lembra, nós temos, por exemplo, uma imagem do número 2, tá? Se a gente utilizar, por exemplo, a divergência contrastiva, a ideia, obviamente, que esse 2 no começo, tá? Ele seja reconstruído de uma maneira bem ruim. E à medida que eu vou treinando o modelo, a ideia, então, eu vou apresentando o 2 e ele vai aprendendo como é que reconstrui o 2. Isso que é legal. Então, por enquanto, a gente não está falando nada de classificação. Puramente aí uma IA generativa, por exemplo, tá? Aqui, como eu mostrei para vocês, a gente vai, havia comentado, eu vou utilizar uma RBM para reconstrução de imagens, tá? Então, a gente basicamente vai fazer o erro médio quadrático. Então, nesse caso, o que seria o erro médio quadrático? Então, lembrando, né? Aqui nós temos a imagem do 2. A gente passa ela para um vetorzinho, né? E depois, na hora de reconstruir, eu posso voltar para uma imagem do 2. Então, o que o erro médio quadrático vai fazer? Ele vai pegar o valor de cada pixel, tá? E vai fazer a subtração dele e levar ao quadrado, de maneira bastante similar com o que a gente fez com a regressão, tá? Então, a ideia é o quê? Que, ao fazer, né, a subtração do valor de cada pixel e quadrar, eu quero, então,
fazer com que essa aproximação aqui, tá? Que seria que seria, né, o meu V chapéu em algum momento, seja o mais próximo possível dessa reconstrução. Eles falam que é uma distribuição, tá? Então aqui a gente tem como exemplo, tá? A base MNIST, que ela é muito famosa aí para reconstrução de dígitos, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, os pesos da rede. Olha que interessante. O que isso quer dizer? O que são esses pesos? Eu vou tomar, por exemplo, essa imagem aqui, ó, tá? O que seriam os pesos da rede? Lembra que nós tínhamos aqui meu vetor de entrada, né? Minha camada de entrada, temos a camada escondida, tá? E para cada V, eu não tinha um H1, eu não tinha H2, eu não tinha H3, H4. Suponha que nós temos 4 neurônios escondidos, tá? Então, ou seja, para cada V, aqui é o V1, né? Esse aqui é o V2. Então, para cada VI, eu tenho 4 valores de peso. Tudo bem? Suponha que se eu tivesse, por exemplo, 100, então para o V1, eu tenho então aqui 100 unidades escondidas, então eu tenho 100 pesos. Eu posso tirar uma imagem 10 por 10 desses pesos, não posso? Tá? Então aqui tem valores. Então se eu pegar valores só para o V1 por enquanto, e gerar uma imagem 10 por 10, é isso que eu estou gerando aqui, ó. Tá? Então aqui vocês podem ver, por exemplo, eu tenho 100. Isso aqui, ó, por exemplo, é a imagem dos pesos de V1 para todo mundo do conjunto de treinamento. Esse é de V2, esse é de V3, tá? E aqui no caso eu tenho uma imagem de entrada 10 por 10, então ela virou 100, tá? Então para cada elemento eu tenho o valor dos pesos. Isso que é interessante, é como se eu estivesse tentando enxergar o que a rede neural tá vendo, né? O que a RBM, perdão, tá vendo. Eu tenho um exemplo, olha que interessante esse aqui, ó. Suponha que eu treine uma RBM apenas com os dígitos 0, tá? Então aqui tem 4 exemplos de dígito 0, tá? E olha que interessante, depois que eu fazer o processo de aprendizado, da reconstrução, aqui os pesos estão normalizados entre 0 e 1, por isso que eu tenho uma região meio cinza, olha que legal. Isso aqui, por exemplo, é o que a rede neural tá vendo, por exemplo, é a imagem dos pesos. É isso aqui, ó. Tá? São essas arestas. Olha que interessante. Nesse caso, só treinei com 0, tá? Isso quer dizer que a rede neural, os pesos... Então, por exemplo, esse peso aqui, ó. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as camadas visíveis, tá? E tenho as camadas escondidas. Então, esse valor aqui, ó, tá muito próximo de 0, então significa que esse peso de V1 para H1 não fica muito excitado com 0, tá? Por causa da região dele, tá? Agora, vamos supor aqui, ó, a partir dessa região aqui, ó, tá? Todos esses pesos aqui, eles ficam mais excitados. Vamos supor que fica mais próximo de 1, tá? Quando é branco. Branco e cinza, tá? Então, vamos dizer que isso aqui, vou chutar aqui, o peso 30, ele já tem um valor lá, sei lá, de 0,3. Então ele começa a ficar mais excitado, ele começa a reconhecer mais, tá, o dígito 0. Então na hora que você der uma olhada, olha que interessante, né? Basicamente, ele está enxergando os contornos do dígito 0. Tá? Olha que legal. Tá? Obviamente esse aqui é um dígito 0 outlier. Lembra que a gente viu falar de outlier? Tá? Também não sei como é que conseguiu chegar no dígito desse. Tá? E olha que interessante, né? Se a gente tomar aqui como exemplo, aqui, esses pesos que eu mostrei para vocês foram treinados com todos os dígitos. Então ele acaba meio que, obviamente, fazendo uma mescla de todos. Mas se a gente parar para perceber aqui, ó, o que chama muito a atenção da rede neural é essa forma do 0, né? Que ele é o único que tem esse shape, vamos dizer assim, mais ovalado, né? Então ele está presente em quase todos os neurônios, se você dá uma olhada. Olha, tem um risco aqui que muito provavelmente pode ser algo parecido com 8, algo de... Olha só, esse neurônio ele só ativado quando eu tenho essa direção. Esse aqui ativa quando eu tenho essa direção, tá? Então imagina, pessoal, que acaba sendo algo mesclado entre todos os números. Bem óbvio que se eu treinar uma rede só com o dígito 1, ele vai ter a forma que muito provavelmente é a forma de um dígito 1 aqui, tá? Não de um dígito 0, tá? Então isso que é o legal, né?
Então note que se eu tiver um número de neurônios muito pequeno, eu também não vou conseguir representar todos os dígitos, tá? Tudo bem? É bem interessante a gente ver por esse lado, né? E no caso, como eu comentei com vocês, né? Como é que a gente pode utilizar RBMs para redução de dimensionalidade, tá? Aprendizado não supervisionado e pré-treinamento de redes neurais. Então, olha só. Aqueles valores que nós temos nas camadas escondidas, então vamos lá, coloco uma imagem aqui, tem os neurônios visíveis, tá? E tem os neurônios invisíveis, tudo bem? Qual que é o processo? Então eu coloco uma imagem aqui, ela pode ser uma imagem ruidosa, uma imagem de alguma coisa, a ideia é o quê? Fazer o processo de subida, que é a probabilidade de H da do V, e depois fazer o processo de descida, né? Depois que a rede está treinada, que é a probabilidade de V da do H. Ok. Então, se eu usar isso aqui e voltar para uma imagem, eu vou ter a versão reconstruída dela. Só que olha que interessante. Aqui, nós temos valores reais, certo? Que é basicamente o quê? O somatório. Igual a gente viu lá no Perceptron. Chega uma quantidade de energia ali, tá? Esses valores reais, quando eu coloco uma imagem e obtenho esses valores reais, tá? Isso a gente fala que são features, tá? Das imagens. Eu posso utilizar isso aqui como features para um outro problema. Para um outro algoritmo, se eu quiser, para um outro classificador, para uma SVM, para rede neural, para qualquer outra coisa. Olha que interessante, tá? Isso é o que a gente chama de espaço latente, tá? É um espaço que o pessoal usa muito hoje, né? Em machine learning. Então, é espaço latente, né? Um espaço que geralmente a dimensão é menor. Então, se eu tenho uma imagem aqui de 100, eu posso utilizar um espaço latente de 10. Então, eu extraí 10 features da minha imagem. Olha que interessante. Mas não falei para extrair textura, não falei para extrair forma, nada. Ele extraiu com base na história de eu minimizar, tá, a probabilidade, o erro médio quadrático de reconstrução, tá? Então, se esse número, né, de neurônios da camada escondida for menor que m, eu já tenho uma redução de dimensionalidade. Olha que interessante, né? E uma outra coisa que acho que é bem interessante para RBM, que as pessoas acabam talvez não falando muito, supõe o seguinte, né? Como eu falei para vocês, uma RBM ela tem esse formato, mas se eu virar ela, né, 90 graus, eu vou ter uma rede MLP, tudo bem? Porque aqui os neurônios não são conectados, né? Igual eu comentei, uma rede MLP, e aqui também não, tá? Então, cada neurônio é conectado a todo mundo. Então, isso aqui vai dar uma estrutura de uma MLP, tá? Então, imagina a seguinte situação, pessoal. Eu tenho uma base de dados, e eu quero utilizar classificação com MLP. Eu tenho um conjunto de treinamento, ele tem 1000 imagens, tá? Só que dessas 1000, só 100 delas eu tenho informações sobre o rótulo, tá? Então, 1000 imagens médicas, quero fazer classificação de doença ou não doença, e para 100 delas, eu tenho o rótulo. Eu sei quem é doente e quem não é, e para 900 não. Bom, se a gente fosse utilizar uma MLP tradicional, tá? Cuja função de custo, que a gente viu que é a entropia binária cruzada, para um problema binário, classificação binária, a gente precisa do rótulo. Então, eu teria que descartar essas 900, certo? Então, a minha proposta é, ao invés de a gente, então, fazer o processo de aprendizado, como a gente aprendeu em sala de aula, somente com essa 100, então a gente vai lá, inicializa os pesos de maneira aleatória e usa essa 100, né? Faz o backpropagation, etc e tal, vai rodando as épocas. Por que a gente não toma essas 900, que a gente não tem o rótulo, tá? Faz um treinamento do estilo da RBM que eu mostrei para vocês, porque até agora em nenhum momento eu utilizei rótulo, tá? Ou seja, eu vou utilizar essas 900 imagens só para o processo de subida e descida. Subida e descida, o quê? Para minimizar o erro de reconstrução. Aí olha que interessante. Eu já vou ter aprendido, então, um conjunto de pesos que minimiza o erro de reconstrução. Ou seja, eu não estou fazendo classificação ainda, tá? Mas eu estou fazendo um modelo que a gente chama de aprendizado não supervisionado, porque eu estou aprendendo em cima dos meus dados, que são os mesmos dados que eu vou usar para classificação, não é uma distribuição diferente. Aí, depois que eu aprendi reconstrução nas 900 imagens, eu monto uma MLP aqui, tá? Por exemplo, com uma camada escondida com essa mesma arquitetura.
E daí, pessoal, eu faço o treinamento normal de uma MLP usando aquelas 100 imagens rotuladas, só que agora os pesos da MLP, esses pesos aqui, eles não terão sido inicializados de maneira aleatória. Eles terão sido inicializados pelo algoritmo de treinamento de uma RBM, tá? Isso que é o legal. São duas combinações bastante interessantes, né? Onde eu posso, então, utilizar informações não rotuladas para aprender algum tipo de informação sobre meus dados para ter, então, um start do meu conjunto de pesos. Porque, na verdade, nada mais é um problema de otimização. Eu começando com um conjunto de pesos aleatório, eu vou lá no espaço de busca e posiciono aquele ponto num espaço aleatório. Só que agora não, eu estou posicionando aquele ponto num espaço que ainda não é a resposta, mas pelo menos é um espaço que está relacionado, que condiz com a distribuição dos meus dados. Tudo bem? Acho que essas são umas dicas bastante interessantes, onde a gente pode agora começar a fazer paralelos entre as nossas aulas e começar a brincar um pouco com as técnicas. Tudo bem? Bem interessante essa ideia, né?